Bom, gente, muito boa noite a todos, a todas, daqui e os virtuais também, né, que também nos acompanham. Inicialmente não sei se alguém chegou a observar o tema ou a exposição do tema pela rede social, pelo Instagram, qual era o tema proposto. O tema chamava-se Narcisistas Generosos. Esse seria o tema que foi divulgado. Bom, eu fui montar aqui os slides e o tema não é esse não. Então, a informação foi que não é esse, fale de outro. Então, vamos mudar e vamos falar de outro. Prometo que numa próxima vez, numa próxima oportunidade que me convidarem, eu trago outro tema e a gente trabalha também, que é bem bacana falar sobre os narcisistas generosos. Hoje o nosso tema vai ser o deserto, certo? Curiosamente, quando a gente trabalha montando, sendo instrumento de palestras, de transmissão de conteúdo de alguma forma, existem determinados temas que moram de forma especial no nosso coração naquele momento em que a gente vai trabalhar. Eu particularmente, não sei se os outros colegas que trabalham nesse mesmo serviço de exposição sentem a mesma coisa, mas eu particularmente monto temas de acordo com o momento da minha vida. Então, de acordo com o que eu vivo, eu penso o que eu posso tirar do que eu vivo, ou de uma música que ouço, de um momento em que vivo, o que posso trazer desse momento em que vivo para expor, utilizar como referência o evangelho, a doutrina e levar para as pessoas isso como instrumento da espiritualidade de alguma forma. O deserto é um dos que mais mexem com o meu coração quando recebe a sugestão ou quando eu sugiro levar, porque foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, em que fazendo leituras, buscando consolo de alguma forma, eu fui buscar na bibliografia espírita, no evangelho, mas também em outras referências, o que eu poderia ler e que poderia naquele momento me servir de consolo, não só, mas também de reflexão para que eu pudesse aproveitar efetivamente daquele momento para transformar a minha vida para melhor, para superar aquela dificuldade. Então, assim, o meu convite e a minha esperança é para que o tema seja tão especial para vocês, para que a exposição seja tão especial para vocês, como foi e sempre é para mim quando é sugerida. É a quarta vez que eu estou aqui, estava comentando com um amigo mais cedo, é a quarta vez que eu estou aqui. Hoje, como prêmio de quarta vez, ligaram um ventilador, né? Para mim, aqui você tem que vir várias vezes para ganhar o direito do ventilador, graças a Deus, já ganhamos o direito do ventilador. Mas já que é a quarta vez, eu me sinto mais à vontade para fazer um convite a vocês pelos próximos 40, 50 minutos, porque foi o convite que eu também recebi na minha época. Vamos dar uma volta no deserto pelos próximos 40, 50 minutos? Espero que vocês aceitem o convite, que vocês saiam desse deserto um pouquinho, pelo menos um pouquinho, melhores do que vocês chegaram. Tá certo? Vamos definir o deserto conforme a geografia primeiro. Segundo a geografia, o deserto é uma região onde ocorre pouca quantidade de chuva. Em virtude desta condição climática, a umidade é muito baixa e quase nenhuma vegetação se desenvolve. Nestas condições, a vida torna-se complicada, tanto para seres humanos quanto a outras espécies de animais. A partir dessa definição, eu vou refazer o convite. Vocês aceitam o meu convite para passear no deserto ainda? Aceitam? Vocês conseguem perceber que a partir dessa definição de deserto, aparentemente não é um ambiente muito confortável. Aparentemente não é um ambiente em que você se sente na sua plena leveza e nas suas plenas condições de ação e de usufruto das suas possibilidades. Veja, ocorre pouca quantidade de chuva, é uma região seca, a umidade é baixa, quase nenhuma vegetação se desenvolve. Nestas condições, a vida torna-se complicada, tanto para seres humanos quanto a outras espécies de animais. O deserto, de fato, de acordo com a definição e da proposta, não é um espaço fácil, não é um espaço confortável, é um espaço que gera desconforto, é um espaço que gera reflexão e é um espaço inevitável de dor, em muitas perspectivas. É um espaço de sofrimento, apertando um pouco mais. É um espaço em que nós, de fato, provamos a nós mesmos, através das nossas possibilidades, provamos as nossas potencialidades enquanto pessoas, provamos a nossa maturidade emocional, espiritual, nos provamos enquanto pessoas, agindo e funcionando nas circunstâncias da vida, nas circunstâncias difíceis, nas dores que nos são apresentadas. Então eu convidei vocês a passear no deserto,
apresentei uma definição inicial, mas eu acho que eu não disse de forma muito clara quando eu entro nesse deserto. Em que espaço, em que momento da minha vida, em que circunstância, o deserto se apresenta como o espaço ideal, como o espaço propício, como um espaço em que eu vou precisar necessariamente caminhar, experienciar, vivenciar. A gente vai pedir licença a Carlos Drummond de Andrade para a gente responder essa pergunta. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou. E agora, José? Adoeci, meus amigos se afastaram, minhas relações familiares estão difíceis, perdi o meu emprego. Me vejo instável emocionalmente, caí financeiramente. Minha relação amorosa não vai bem. Minhas relações profissionais, idem. Me sinto ansioso, me sinto inseguro, me sinto num espaço difícil. E agora, José? Trazendo essa passagem para a nossa vida, para essa perspectiva, para o nosso momento, vivenciando isso aqui, o que a gente está conversando agora, a gente entra no deserto quando a gente faz esse questionamento. E agora? O que é que eu faço? E agora? Como resolvo? E agora? Qual a melhor forma de agir? E agora? Como devo proceder? Por onde devo buscar referências? Onde é melhor estar? Com quem é melhor estar? O que é melhor fazer? E agora, José? Fiz o convite. Vocês aceitaram. Definir. Não é um espaço fácil. Não é um espaço propício a vegetações. As vegetações se desenvolvem, mas se desenvolvem com pouca facilidade, com pouca umidade, e nem toda vegetação, consegue de fato surgir nesse espaço. A gente entra no deserto quando se questiona o que fazer no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de instabilidade. Com isso, a gente pode trazer algumas conclusões. Uma delas é que a vida, em muitos momentos, é um grande deserto. Concordam? A vida, em muitas e muitas situações, em muitos e muitos cenários, é um vasto deserto. É um vasto deserto. Difícil, duro, instável, em várias circunstâncias. O deserto é trazendo dessa referência da dificuldade, da dor, das possibilidades um pouco trancadas, um pouco travadas, um pouco difíceis, é a nossa grande forma, o nosso grande instrumento de reconstrução e de transformação. Traduzindo, Alexandre, o deserto é o nosso espaço primordial e principal de amadurecimento e de mudança na vida. Poxa, Alexandre, mas só existe a forma do deserto para aprender? Não. Nós podemos aprender pelo amor e pela dor. Vivemos um mundo de provas e expiações em que o sofrimento ainda se sobrepõe às felicidades e aos momentos felizes. Nós poderíamos e podemos escolher aprender pelo amor em diversas situações, mas nós normalmente não escolhemos. Como nós, pelo nosso estágio evolutivo, pelas nossas quedas naturais, não escolhemos aprender pelo amor muitas vezes, os desertos se apresentam como os espaços de aprendizado e de reconstrução, por meio da dor. Poxa, Alexandre, por que você diz com tanta certeza que, na maior parte das vezes, a maior parte de nós escolhe aprender pela dor e não pelo amor? Vou fazer uma pesquisa aqui, um IBGE básico, certo? Alguém aqui está pela primeira vez nessa casa? Primeira vez? Primeira vez na casa espírita? Não, mas primeira vez aqui, não é? Pronto. Primeira vez na casa espírita, seja bem-vinda, viu? Espero que seja um espaço de conforto para você. Quem aqui, ao frequentar tanto a casa espírita ou algum espaço religioso, veio pelo sofrimento e pela busca da melhoria íntima? Quem aqui veio
pela doce e amorosa necessidade de aprender e de conhecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para a proporção? Uns 30 para 8. Pesquisa rápida, viu? Os dedinhos simplesmente exaltam. Quem veio pela dor, sobe assim. Quem veio pelo amor, aí começa a fazer assim. O dedinho chega e se esconde. Isso é normal. Nós, seres humanos, somos assim. Muitas vezes, entre quedas e quedas, precisamos sofrer, precisa machucar, e muitas vezes nem machucar pouco, machucar muito, para que a gente perceba que nós precisamos mudar, que alguma coisa precisa ser feita. Nesses espaços religiosos, nesses espaços de fé, costuma ser um espaço de ligação com Deus e, através da fé, o conforto que a gente precisa para superar, para lidar com as dificuldades da melhor forma possível. Os desertos acontecem de forma sucessiva, constante na vida e por meio de ciclos. Nós já vivemos momentos mais leves e momentos mais pesados do que o que vivemos hoje. A vida roda. Hoje eu me sinto bem, mas eu preciso saber que provavelmente em algum momento algo vai acontecer na minha vida que vai me deixar instável e que vai pôr à prova o que eu aprendi ao longo dos anos. Será que eu sustento mesmo? Será que eu realmente aprendi com as dificuldades passadas e estou me utilizando dos instrumentos do meu aprendizado para fazer diferente, para melhorar? E aí a própria vida vai provando. Tome, lide agora com isso. Agora um ente familiar morreu. Agora o emprego sumiu. Agora uma doença apareceu. Vai lá, lida, aprende. Isso é evoluir, isso é aprender. É a vida testando, aprende e amadurece. E ela vem de novo. Vamos lá, se você aprendeu. Enquanto você não aprender, ela vai jogar de novo. Ela vai jogar de novo. Ela vai jogar de novo. Toda vez que a vida joga, é um deserto. Toda vez que a vida joga, é um deserto. Porque é um espaço com pouca vegetação, um espaço com pouca umidade, um espaço com dificuldade. Até então, tudo claro? Todo mundo entendeu qual é a proposta da fala de hoje? O que é o deserto? Quando entra no deserto? Podemos seguir? Quem você vai encontrar no deserto? Seu nome, minha amiga? Cecília. Cecília, dentro do que a gente falou até então, quem você vai encontrar no deserto? Quem? Que resposta maravilhosa de Cecília agora. Ela acertou de primeira. Eu vou compartilhar para vocês a resposta dela. Porque, em regra, quando nós fazemos esse questionamento, as respostas surgem de várias formas. Diz assim, quem você vai encontrar? Deus. Meu anjo de guarda. Quem quer estar comigo, quem gosta de mim. Sim, tudo isso, de fato. Mas a gente tende a responder dessa forma porque a gente tende a fugir da responsabilidade das nossas próprias ações. Quando a gente pensa um pouco sobre a responsabilidade das nossas ações e nos coloca, de fato, como protagonistas das nossas vidas, a gente dá a resposta que Cecília deu. Cecília, quem você vai encontrar no deserto? É você mesmo. É você quem você vai encontrar no deserto. É com você que você vai ter que lidar. É com as suas questões. São os seus problemas que você vai ter que resolver. São os meios para a resolução dos seus problemas que você vai ter que encontrar. Esses momentos de dificuldade, de dor, travam porque colocam a gente em confronto direto com nós mesmos. E quando nós somos confrontados com nós mesmos e quando nós estamos de fato dispostos a esse controle, porque a gente pode passar pelos desertos, e eu estava vendo um vídeo esses dias de Rossandro Klinger, que eu gosto muito, e concordo demais com a passagem dele num vídeo que eu vi. O tempo por si só, ele não amadurece ninguém. São as escolhas tidas por meio desse tempo que nos amadurecem, mais rápido ou mais lentamente. Por isso, a gente encontra pessoas de 60, 70, 80 anos fazendo verdadeiros comentários imbecis, com perdão do termo, em vários aspectos, e vemos com 20, 30, 40, ou até um adolescente de 14, 15 que resolveu despertar um pouco para certas coisas, fazendo comentários de uma lucidez absurda.
Não é o tempo por si só, por mais que o tempo amadureça, de fato, mas é o tempo associado às minhas escolhas. Dito isso, a gente consegue perceber a importância da qualidade das nossas escolhas nas nossas vidas. Como cada escolha gera um resultado e como a qualidade desse resultado está diretamente ligada à construção do que eu vou colher. Quando a gente encara essa possibilidade de encontrar com nós mesmos na dificuldade, dói, machuca e fere, porque encontrar com nós mesmos significa encontrar e perceber que os grandes responsáveis por aquele cenário somos nós mesmos. Que nós escolhemos mal muitas vezes. E que o plantio e a colheita são verdadeiros. Por mais que a gente queira terceirizar as responsabilidades das nossas vidas, nós temos o péssimo hábito de terceirizar tudo. A gente terceiriza a nossa felicidade e a nossa infelicidade. A gente entrega a responsabilidade da nossa felicidade para uma pessoa e da nossa infelicidade também para uma pessoa. Eu estou me relacionando com fulano, fulano tem que me fazer feliz. Você tem que se fazer feliz primeiro, inclusive escolhendo não estar mais com fulano se fulano não estiver contribuindo com a sua felicidade. Isso em todo e qualquer espaço, em toda e qualquer relação. Quando eu vivo espaços e relações e eu não busco encontrar comigo mesmo em todos esses espaços, eu terceirizo a minha vida na mão de outras pessoas. Sabe o que acontece? Desertos e mais desertos vão começar a surgir até eu entender que a vida é minha e eu tenho que tomar as decisões sobre essa vida e eu preciso olhar para mim, me entender como responsável e procurar chaves, respostas que possam explicar, minimamente justificar o fato de eu estar passando por aquilo e o que eu posso fazer com o que eu tenho e com quem sou para desenvolver e lidar com aquela dificuldade. Muitas vezes nós não encontramos, isso é comum, respostas para o que estamos passando. Respostas. A gente quer resposta. Por que eu estou passando? Enquanto a gente não encontra a resposta, nós precisamos buscar formas de lidar com isso de forma inteligente. Lidar com isso de forma inteligente é lidar com o que eu tenho para lidar, com os recursos que eu tenho para ter, para utilizar das minhas potencialidades, assumindo a minha responsabilidade com a minha própria vida. Eu vou encontrar comigo no deserto. Se eu escolher entrar e se eu escolher utilizar do tempo da vida, do tempo que vai passar, para produzir. Não simplesmente para esperar que a vida me amadureça por si só. Vamos andar mais um pouco? Se nós escolhemos entrar no deserto, não tem como a gente fugir agora. Aqui você encontra com quem mais conhece. Você mesmo. Retire as suas máscaras. Tudo vai vir à tona sobre você. Se você no deserto, se você na dor escolher entrar e vivenciar a experiência da dor e escolher encontrar com você, se prepare, tire sua máscara. Você vai ver você dissecado na sua frente. Dissecado em fragilidade, dissecado em defeitos e dissecado em potencialidades e recursos que muitas vezes você sequer imaginava que tinha, mas tem. Sabe por que você não tinha imaginado que tinha? Porque você não tinha parado para olhar para você. Você não tinha cuidado de você. Você não tinha parado para perceber que você é o grande instrumento e protagonista da sua vida. Sabe fazer bolo? Não. Você já fez? Não. E como sabe que não sabe fazer bolo? É bom de cozinha? Não. Já cozinhou alguma coisa? Não. E como nem tentou fazer e já está dando um tiro no próprio pé dizendo que não sabe fazer, que não consegue fazer? São exemplos bem básicos, simples, mas que a gente pode aplicar ao nosso dia a dia e na nossa vida, porque nós somos autossabotadores o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente diz que não pode, que não consegue, que não dá conta, que isso não é para mim, isso não faz parte de mim, que isso é demais para mim. A leitura foi do Jugo Leve não por acaso. A vida propõe dificuldades, dores que nós sustentamos passar. O universo não é injusto, Deus não é injusto. A dor vem, entra, seca muitas vezes, mas se você está vivenciando a experiência, você dá conta da experiência. Vai ser fácil? Não, viver não é fácil, mas você dá conta e você tem recurso e potencialidade para isso. Só que para você encontrar os seus recursos e todas as suas potencialidades para lidar com as dificuldades da sua vida, você precisa escolher olhar para você. Conhecer a você em todas as facetas positivas e as sombrias também.
Reconhecer que aquele momento de solidão pode ter sido construído por você mesmo, porque você tem sido egoísta com as pessoas com quem você relaciona, com quem você se relaciona. Reconhecer que aquela frustração pode ser uma tentativa completamente imatura da sua, da nossa parte, de querer ter o controle sobre tudo. Não temos. Que a forma como o outro lhe trata não está no seu controle. O que está no seu controle é a forma como você lida com o que o outro lhe trata, aceitando ou não aquele tipo de relação para a sua vida. Porque cada um muda se quiser, quando quiser. Porque tem gente que vive a síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Que nasceu assim, crescia assim, é mesmo assim? Pronto, tem gente que vive com a síndrome de Gabriela, introjetada. Só que o que a síndrome de Gabriela não conta é que quem nasceu assim, crescia assim, é mesmo assim, termina sozinho. Porque ninguém é obrigado a conviver sendo machucado o tempo inteiro. Por mais que eu ame, em algum momento eu canso, porque eu preciso me respeitar e me amar também. Eu amo, quero cuidar de você, quero estar com você. Mas se você não demonstra minimamente o interesse de me respeitar, de cuidar de mim e visualizar o que eu estou fazendo por você, em algum momento o meu amor próprio vai precisar falar mais alto, eu vou precisar me retirar desse espaço. Porque eu me amo e preciso ser cuidado e respeitado também. Tudo isso a gente enxerga olhando para nós mesmos, olhando para quem somos, para o que estamos vivendo, para com quem estamos, como lidamos. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo visualizar e entender o que eu estou dizendo? Pronto. Respondam essa pergunta agora. Como é seu nome, minha amiga? Thaís. Thaís, quem é você? Mas vocês balançaram a cabeça dizendo que estavam entendendo. Meia hora já. Gente, eu tô aqui. Eu falei quase meia hora para que vocês fossem pensando que encontrar com você mesmo significa buscar recursos para que vocês respondam quem vocês são. Você não precisa construir um conceito complexo. Você pode responder em uma palavra. Mas o importante não é ter isso na ponta da língua, mas pelo menos ter uma base de quem você é, do que você propõe, do que representa para você, do que pode definir sua vida hoje. Raul Seixas dizia que nós somos metamorfoses ambulantes. E somos. Nós não somos, nós estamos sempre sendo alguma coisa. O de hoje não é o da semana passada, o do mês passado, de 5 anos atrás. Nós mudamos, nós amadurecemos. Nós temos opiniões diversas. Então, dentro dessa metamorfose, nós nos encontramos e nos perdemos em vários momentos. E é importante que no decorrer desses ciclos da vida, a gente consiga efetivamente encontrar uma resposta em algum momento. Quem é Alexandre hoje? Quem está sendo Alexandre hoje? O que é que faz bem a Alexandre? Do que é que Alexandre gosta? Do que é que ele não gosta? O que Alexandre aceita? O que ele não aceita? O que é bom para ele e o que não é? Onde ele acertou? Onde ele errou? Quem sou eu? Procurem sempre fazer uma reflexão sobre quem são vocês mesmos para vocês mesmos, certo? Não é para os outros. Quem são vocês mesmos para vocês mesmos? Porque quem tem que se conhecer mais é você. E deixa eu contar uma dica para vocês. Quando a gente não se conhece direito, a gente permite que o outro nos defina. E isso é muito problemático. Porque muitas vezes, com os olhos do outro, ele nos define de forma equivocada. Muitas vezes manipuladora e cruel, fazendo com que a gente se sinta mal, ocupando espaços e sendo quem não somos. E a gente acredita, sabe por quê? Porque nós não estamos dispostos a ver quem realmente somos. Faz sentido para vocês? A importância de se entender, visualizar quem somos, dar valor a quem somos em todas as perspectivas possíveis. Sou Alexandre, tenho a qualidade X, mas também tenho esse defeito. Tenho essa qualidade, mas também tenho esse defeito. Chico dizia que quando alguém falasse algo ruim sobre nós, nós poderíamos ter duas perspectivas. Uma, se fosse mentira, silenciasse. É mentira. Por que você vai responder? Se fosse verdade, silenciasse também. Vai trabalhar? Mas saber se é mentira ou verdade significa saber se existe. E para saber se existe, eu preciso olhar para mim. Até para agir. Alexandre, você é egoísta. Estou sendo egoísta aqui? Não, tá. Fale sozinho.
Alexandre, você está sendo egoísta. Estou sendo egoísta? Estou. Então vamos trabalhar para ser menos. O silêncio como resposta. Mas para que a gente entenda a forma como vai agir a partir dessas circunstâncias, nós precisamos cuidar de nós nesses momentos e se utilizar desses desertos, desses momentos difíceis. Isso não significa dizer que nos momentos bons nós também não possamos ter esse processo, porque se conhecer é algo constante. Mas o deserto, a dificuldade, coloca a gente frente a frente de uma forma, com uma proposta muito forte, muito precisa. Como você vai fazer agora? O que é que você tem para fazer agora? Quem está com você agora? Quais são seus recursos agora? Como você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? Tá bom? Joana, no livro Ser Consciente, diz o seguinte. Aí eu poderia pegar essa frase aí e falar só sobre essa frase aqui, 40 minutos. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara e sem deterioração. Para isso, não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Vamos tentar explicar parte por parte dessa frase para a gente entender como a gente utiliza o deserto, como a gente utiliza os momentos da vida para aprender de fato. O ser consciente trabalha sempre. Parar não é uma opção. A gente vai estar mais ou menos veloz nesse processo, porque a gente pode estar mais ou menos com condições de fazer isso. Mas a gente trabalha dentro do possível sempre, para dar dentro do possível o melhor que a gente pode. Por que dentro do possível? Porque muitas vezes nós queremos dar além do que podemos e nos frustramos, e nos punimos, e nos auto-sabotamos. Dentro do possível, do que temos para hoje. Se amanhã tiver para dar mais, dá mais. Porque nós precisamos nos respeitar dentro de quem somos e do momento em que vivemos. Então trabalha sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, da sua realidade do hoje. Quem você é hoje, o que você tem para dar hoje, como você está vivendo, qual é o momento da sua vida, o que tem para fazer com esse momento. Aceitando-se como é, você se aceita como você é? Você reconhece que você tem valor? Que as suas dores construíram quem você é? Que a parte luz e a parte sombra que você tem é parte de toda a sua história e que tudo merece respeito? Que você merece respeito? Que a sua história merece respeito? Você precisa aceitar como você é. Isso não significa acomodar com o que você é, porque muita coisa precisa ser mudada, mas aceitar quem você é e ter coragem de olhar isso, aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Sem máscara. Não precisa criar essa máscara para si mesmo. Eu assim, eu sou ótimo. Eu sou maravilhoso, tá me criticando? Eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Vou fazer um questionamento para vocês, certo? Qual foi a última vez que vocês perguntaram a alguém que se relaciona com vocês de forma direta se está sendo fácil se relacionar com você? Estão rindo por quê? Qual foi a última vez que vocês perguntaram às pessoas que se relacionam com você? Está sendo fácil lidar comigo? Eu sou uma pessoa fácil de lidar? Nós não somos pessoas fáceis de lidar. Nós temos dificuldades, nós temos questões, todos nós temos. Então nós precisamos sair desse espaço de estrelinha, de achar que os outros precisam mudar enquanto nós não precisamos. Porque as relações são construídas, as relações saudáveis, a partir de mudanças, de ambos, de vários, dentro da proposta de entender o que se tem de bom e de não tão bom assim, e mudar e melhorar. Não é fácil me relacionar com fulano, mas com certeza, em alguma perspectiva, não deve ser fácil me relacionar comigo. Se for muito fácil me relacionar comigo, cuidado para você não estar abdicando do que você gosta e do que você quer para agradar todo mundo o tempo inteiro. Fez sentido? Ah, ela faz e dá amém para tudo. Dá amém para tudo não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Ah, ele é ótimo, tudo que eu peço ele faz. Ele está sempre disposto a fazer tudo o que eu quero. Não é um bom sinal.
Essa pessoa pode estar sobrecarregada e fazendo o que não quer e o que não a faz feliz porque ela não consegue dizer não a você. E dizer não é um dos atos mais libertadores que nós podemos ter na vida. Quer? Não. Pode? Não. Tem condições para isso? Não, não tenho. No momento não tenho. Porque é um ato de respeito comigo mesmo. Eu posso não estar dando conta agora. Trabalhar-se sempre respeitando o meu momento. Quer sair hoje comigo? Não. Foi bom ontem? Não. Não. É poderoso dizer não. Você não precisa ser mal educado, grosseiro, egoísta. Não é. O dizer não no ato de você respeitar os seus limites. Porque a pessoa que diz sim o tempo inteiro para tudo, normalmente não respeita os próprios limites. E eu preciso viver respeitando os meus limites. Quem eu sou, o que eu tenho para dar hoje, certo? Para que tudo isso aconteça, eu não me julgo nem me justifico, não me acuso nem me culpo, eu apenas me descubro. Todos os dias, a todo tempo, com cada cenário. Um alerta para a gente, quando a gente se descobre, se percebe falho no positivo, no negativo, mas principalmente, como um todo, se percebe sombrio em alguns aspectos, se percebe falhando, percebe que machucou alguém ou que tem machucado pessoas e a si mesmo, é inevitável o arrependimento que a culpa proporciona. A gente se sente culpado. Mas também faculta o sofrimento expiatório em relação ao engano, fase inicial do processo de reparação. Não será necessário que se prolongue por um largo período esse fenômeno emocional, a fim de que não se torne masoquismo desnecessário e perturbador, gerando autocompaixão e autopunição. A culpa é a fase inicial. Opa, percebi que falhei, me senti culpado. Normal, consciência e até bom da sua parte sentir esse início de culpa, porque você começa a entender que você está ferindo alguém e se incomodando. O ruim é quando a gente não se incomoda por estar fazendo mal a outra pessoa. Já está tão automatizado. Sei lá se está fazendo bem ou mal, eu só estou fazendo. Esse é um problema, porque nisso a gente vai perdendo a nossa humanidade. Mas esse traço inicial de me sentir culpado, ele é normal e faz parte. Mas não precisa que você prolongue essa culpa por um tempo necessário. Porque desnecessário. Porque vira masoquismo. E aí, Joana de Ângeles propõe, vamos trocar o termo culpa pelo termo responsabilidade. Eu deixo de me sentir culpado e passo a me sentir responsável. Sentir o peso da mudança das palavras? Porque o ser maduro emocionalmente, segundo a própria Joana, ele não se culpa, ele se responsabiliza pelas ações. Quando eu me responsabilizo pelas ações, eu reconheço a minha falha, respiro e procuro não falhar mais. Eu posso falhar, tá? Mais vezes, porque eu sou falho, eu sou humano. Mas eu procuro sempre, trabalhando sempre, não falhar mais. Mas eu me responsabilizo. Poxa, Alexandre, falhei com fulano, falhei com Beto. Machuquei Beto, fui conversar com Beto, pedi desculpas a Beto, Beto não me desculpou. E aí, Alexandre, problema de Beto se não me desculpou. O que é que eu tenho a fazer? A pessoa que falha pode voltar no tempo? Não pode. Meu processo é reconhecer que falhei, tentar melhorar, me comprometer a melhorar e, se possível, pedir desculpas a quem eu feri. Mais do que isso, não é o meu tempo, é o tempo dele. E eu mudo a quem? A mim ou a ele? É a mim. Então não dá para paralisar por um erro que eu cometi há 10 anos, há 5 anos, mês passado, porque a pessoa não me desculpa. É muito legal quando a gente tem essa desculpa do outro, mas a desculpa vem a partir de um processo do outro, que não é mais meu. O meu processo é reconhecer o meu erro e mudar. E o processo do outro, que é não carregar mágoas e seguir em frente, entendendo que ele também não é perfeito e falha, isso é sobre o outro, não sobre você. Então dizer problema seu não significa dizer que eu não estou me importando com a dor que eu causei. Não. Eu tanto me importei como reconheci, me responsabilizei e fui até você. Desculpa, estou me comprometendo a fazer diferente. Se você não aceita isso, não é mais sobre mim, é sobre você e o seu processo, com a mágoa que foi causada em você e com esse trabalho de mágoa em você mesmo. É o tempo de Beto, não é mais o tempo de Alexandre. E o que eu controlo é o meu tempo, não o tempo do outro. Eu preciso andar, porque senão essa culpa vai virar masoquismo e vai me paralisar. Tá bom? Vamos andar? O modelo do viajante no deserto. Propus a entrada no deserto, disse o que era o deserto, que o deserto são os momentos difíceis da vida em que a gente realmente aprende, vivencia, encontra com nós mesmos e vê tudo, disseca quem somos
e percebe e entende que somos seres falhos, somos seres frágeis em muitos aspectos e precisamos da mudança. Existe algum modelo, algum guia nesse deserto, nesses desertos da vida? Ela, agora é você. Isso, você, de preto. Seu nome? Como? Monique. Monique, quem é o modelo de viajante de deserto que a gente tem? Já respondeu, Monique. Cristo é o modelo de tudo, de absolutamente tudo. Ele era um gênio da psicologia, ele era um gênio de tudo, ele sabia como se portar, sabia como lidar e ensinava por meio das ações como lidar com as circunstâncias difíceis da vida. Não esmoreça, batalhe, entenda, reconheça, ame ao próximo, não esqueça de amar a si. O erro faz parte, não se culpe pelo erro, mas se responsabilize e transforme. Quer que eu diga que Jesus disse isso que a gente falou? Errou, assuma seu erro, mude, mas ninguém tem direito de lhe julgar e lhe condenar por isso, porque é todo mundo falho. E a passagem da mulher adúltera foi o quê? Ele disse isso. Você caiu. Mas qual foi a última frase que Jesus disse à mulher adúltera? Vá e não peques mais. Ele não julgou, ele não condenou, mas disse e repreendeu. Você falhou. Todo mundo que lhe julgava aqui não tem moral para fazer isso, porque todo mundo cai e falha também, mas você também falhou. Siga a sua vida, você tem o direito de ser feliz e mudar e reconstruir sua existência quantas vezes você quiser. Aprenda, mude, mas procure não pecar mais. Procure mudar. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso guia. Ele é sempre a nossa grande referência. Cuidado com essa pergunta, porque essa pergunta ela é perigosíssima. Eu tento fazer ela e às vezes eu não faço, porque eu sei que a resposta vai ser não e eu estou fazendo. Tudo que eu faço, eu tento perguntar assim, Jesus faria o que eu estou fazendo? Ixi, muitas vezes ele não faria. Aí eu não pergunto, porque eu quero passar pano para mim. Meu Deus, eu vou fazer isso hoje, Jesus faria o que eu estou fazendo? Vamos esquecer essa pergunta hoje. Vamos fazer ela amanhã, quando eu sei que eu vou conseguir fazer o que ele faria. Porque é para fazer o que ele faria, mas fazer o que ele faria é muito difícil. Então a gente vai a passo de tartaruga muitas vezes, buscando, tentando, mas não paralisando, nos movimentando sempre, tentando dia após dia ser melhor. Está aqui sentado no centro, ouviu falar sobre Cristo, empatia, mas chega na porta, fala da roupa da mulher que estava aqui sentada do seu lado, que estava feia. Vamos tentar nos esforçar um pouco mais, né? Esse tipo de coisa, essas posturas que a gente faz, são autossabotagem, a gente machuca o outro, mas também atrapalha muito o nosso próprio processo. Porque quanto mais tempo a gente perde com a vida do outro, é tempo útil para a nossa vida que a gente não está usando. No fim das contas, a gente transforma a nossa vida. Nós nos mudamos, o outro muda se quiser. Então, esse tempo que a gente está achando que está arrasando, julgando, falando mal, é um tempo de autossabotagem, porque a gente perde esse tempo útil para nós mesmos, fofocando, dando conta da vida alheia, dando conta de quem o outro é. Isso é responsabilidade do outro. Jesus é o nosso grande modelo de tudo. Para que a gente referencie Jesus como modelo de tudo, é imprescindível que a gente tire Jesus desse lugar, pelo amor de Deus. Se eu disser, tirem Jesus da cruz, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Essa cruz vazia diz alguma coisa a vocês? Porque assim, a sociedade tem um péssimo hábito, não que não reconheça todo o sofrimento que Cristo escolheu voluntariamente passar para ser a referência e ser o exemplo da gente. Mas até chegar aqui e ser crucificado, ele fez muito mais do que isso. E a gente senta nesse movimento de Jesus, o que foi crucificado por nós, obrigado, e não olha o tanto que ele fez. Ele não queria que a gente colocasse ele na cruz. Ele queria que a gente visse ele andando. O que foi que eu fiz andando? O que foi que eu falei? A cruz dá lições também, claro, inúmeras. Inclusive de perdão, quando ele diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdão genuíno. Porém, ele fez muito. E a gente entra nessa zona de conforto de colocar Jesus nesse espaço. Gente, com perdão da Igreja Católica e os outros espaços que a gente deve ter respeito. Eu tenho pavor àquela imagem de Jesus crucificado na cruz. Eu tenho pavor àquilo, bicho. Aquilo definitivamente não me representa. Quando eu entro naquele espaço e vejo aquela cruz gigantesca e esse homem ensanguentado nessa cruz,
Tanta coisa que esse homem fez, eu tenho que lembrar desse homem ensanguentado. Óbvio que eu tenho que perceber, eu tenho que valorizar o sacrifício que ele fez para ser quem foi para a gente. Mas é uma referência de Jesus, o que doou e deu a vida por nós, certo? Mas ele deu a vida para quê? Se a gente não mudar e utilizar ele como exemplo. Ficar sempre lembrando que ele fez isso numa zona de conforto. Então, claro, é uma imagem que marca muito, é uma imagem que nos lembra quem ele foi para nós. Mas o excesso dessa imagem coloca a gente, para mim, certo? Isso é uma perspectiva, numa zona de conforto, de colocá-lo sempre nesse espaço, quando eu tenho certeza que ele queria que a gente tirasse ele desse espaço e olhasse ele andando, caminhando, falando e fazendo, para que a gente, de fato, o utilizasse como exemplo de mudança e não de sacrifício. Tá bom? O deserto é para os fortes. O convite que eu fiz no início era um convite para os fortes. Todos aceitaram. Parabéns. Todos são fortes. Todos são capazes. Todos têm potencial. Todos possuem recursos, possibilidades para lidar com o que for difícil na vida, para superar, caindo, acertando. Mais tempo, menos tempo, mais rápido, um pouco mais devagar, mas se utilizando de quem é, dos recursos que tem e reconhecendo quem é, para mudar, para encarar as dificuldades e quantos desertos surgirem na vida. É o nosso propósito, a mudança, o melhoramento. Quanto mais a gente escolhe encarar os desertos, quanto mais a gente olha para a gente e muda, menos desertos surgirão. Por quê? Porque os desertos surgem a partir das nossas escolhas erradas. Quanto mais a gente olha para si e muda, a gente escolhe melhor. Se a gente escolhe melhor, a gente sofre menos. E aí a gente começa a mudar pelo amor. Menos pela dor e mais pelo amor. Fez sentido para vocês o passeio? Faz sentido para vocês o que foi dito? Porque fez muito sentido para mim. Quando eu li esse livro, é com base numa obra de Rossandro Klingen, que é O Deserto das Nossas Vidas, certo? Maravilhosa essa obra, eu recomendo inclusive, mas não só com referência à obra de Rossandro, associada ao Evangelho, ao Espiritismo, a tudo que a gente movimenta para ver, a tudo que a gente desenvolve e conversa aqui semanalmente, certo? Mas não só por meio da referência de Rossandro, particularmente, eu utilizei todo o recurso dessa mensagem, a sequência de slides, para lembrar que o momento é seu, que você não fuja de você, porque quanto mais você foge de você, mais você se engana e mais você retarda de alguma forma o seu processo, que não para, você cresce, você amadurece, mesmo sem querer, porque a marcha do universo é do progresso, mas quando a gente escolhe mal, a gente anda um pouco mais devagar, isso faz com que a gente sofra um pouco mais. Perceba que, na verdade, você nunca esteve sozinho, em momento algum, em hipótese alguma, e agora vocês podem responder que a divindade sempre está com nós, que os nossos guias, que os nossos amigos espirituais sempre nos acompanham, e a qualidade da nossa presença espiritual está diretamente voltada à qualidade do que pensamos, do que vibramos, do que fazemos, certo? Nunca estivemos sozinhos. Essa palestra, além do livro, foi baseada em uma das minhas músicas favoritas, de um dos meus artistas favoritos. A música é Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil. Talvez eu vou ler essa letra da música para vocês e vocês vão entender que slide por slide foi construído seguindo a sequência dessa música. Essa música diz o seguinte: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Eu tenho que apagar a luz, eu tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Eu tenho que esquecer a data, eu tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter alma e corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Eu tenho que virar um cão, eu tenho que lamber o chão, dos palácios, dos castelos, suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar o meu coração. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar. Eu tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Eu tenho que dizer adeus. Eu tenho que dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada do que eu esperava encontrar. Dito isso, o meu grande desejo para vocês é uma ótima viagem por esse deserto e por quantos outros desertos vocês têm que passar. Sejam felizes, fortalecidos, seguros e confiantes. Nós temos capacidade de superar todos eles. Até a próxima, foi um prazer. Fiquem com Deus, tá?